Arcanjo Uriel, brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim, ou seja, o que você está fazendo aí, o que eu estou fazendo aqui é divinamente guiado. Tome medidas para torná-la verdade, para torná-la realidade. Então, mais uma vez, vem uma mensagem que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo aqui, eu não estou ficando louca. Entende? Que é exatamente isso que eu tenho que fazer. E é exatamente o que você tem aí no seu coração que você tem que fazer. E eu vou continuar, eu destruo e descrio toda a resistência, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está limitando, tudo aquilo que está sabotando o meu caminho. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal Tarô, a Bússola da Alma. Bom, nos últimos vídeos a gente tirou aí, né, para Virgem e Touro, e agora a gente vai tirar para Câncer. Lembrando que nós somos todos os signos, então não é só para quem é do signo de Câncer, tá? Isso aqui é para todos nós, porque cada signo rege uma área da nossa vida. O Câncer, por exemplo, ele rege a nossa família, tá? Nossa ancestralidade, nossas raízes. Também vai reger tudo aquilo que a gente se afina com pessoas. Então, o nosso grupo religioso, as pessoas que a gente estuda junto, que trabalha junto, pessoas que estão ali no nosso cotidiano, que fazem parte do nosso grupo mais achegado, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência diária, tá? Principalmente aquelas que realmente fazem parte da nossa vida. Então, amigos mais próximos, familiares, pessoas que estudam com a gente, não todas elas vão influenciar na nossa vida. Mas principalmente aquelas com a qual a gente tem mais afinidade e acaba compartilhando momentos importantes, tá? No nosso dia a dia. Vamos lá. As últimas tiragens, elas vieram trazendo energias muito fortes, né, pra gente poder curar. Nós estamos no mês do signo de Touro, certo? Touro é força, e é uma força que vem contrária a nós, pra nos dar resistência, tá? É o touro que nos ajuda a nos fortalecer, tá? Tem uma coisa bem importante aqui que a gente precisa entender. Todo esse processo que nós estamos fazendo aqui dessas tiragens faz parte do direcionamento espiritual que nós estamos tendo para que a gente possa entender quais são os obstáculos da nossa vida que impedem a gente de alcançar aquilo que a gente deseja, tá? Seja em qualquer área da vida. Aqui eu sempre dou o exemplo do motivo que eu estou. Então, neste momento eu estou no financeiro, nesse momento, tudo que eu estou fazendo aqui é para desbloquear a minha vida financeira e conseguir alcançar o objetivo que eu tenho com essa área da minha vida, tá? É para manifestar o meu desejo financeiro. No entanto, por todavia, a receita do bolo é a mesma para tudo, tá? Então, eu usei essa mesma receita do bolo pro meu casamento, pros meus filhos, pra minha saúde, né? Pra tantas coisas que eu vivi de forma negativa, que eu não queria mais viver, que eu precisava mudar. Então, tudo que eu consegui mudar, tudo que eu consegui evoluir, tudo que eu consegui transformar na minha vida pra melhor, tá? Foi exatamente com essa receita do bolo. Foi exatamente isso aqui que eu passo pra vocês. E eu estou aplicando novamente, só que agora numa nova área. Então, no meu caso, André, eu estou aplicando para o dinheiro. Você pode aplicar isso aqui para qualquer área da sua vida. Para o teu casamento, para os relacionamentos pessoais, interpessoais, amorosos, não importa. Para o dinheiro também, para as finanças, né? Para a saúde, para qualquer coisa que você queira manifestar, tá? Aqui nós estamos entendendo qual é o processo dessa manifestação.
Por que às vezes a gente quer tanto uma coisa e aquela coisa não acontece? Nós estamos reconhecendo, aprendendo a reconhecer quais crenças e padrões a gente tem na nossa alma, né? Que impedem a gente de prosseguir, que criam obstáculos. Toda oração, ela tem que ser manifesta, tá? Porque a Bíblia diz assim: tudo que pedirdes em oração, se creres e não duvidar no seu coração, assim será feito. Será feito conforme a sua fé. Será feito conforme você acredita. Então, de repente, eu tô pedindo um relacionamento amoroso maravilhoso, um casamento perfeito, né? Um casamento pelo menos estável, certo? Sem tanta briga, sem tanta discussão, sem separação, sem tanta coisa ruim. E eu não consigo. Parece que quanto mais eu oro pedindo isso, pior aquela situação vai ficando. E é exatamente isso. Porque cada vez que eu tenho uma oração, eu faço um pedido de algo, começam a se manifestar as dores e as crenças que eu tenho na minha alma que estão impedindo aquilo de se manifestar. Vai manifestar exatamente o que eu carrego como informação, qual é a base que eu tenho, e é aqui que entra o câncer. Tá? Então, qual é a base, qual é a estrutura de aprendizado, qual é a estrutura de conhecimento que você tem, principalmente dessa vida, tá? Que você está, a respeito disso que você quer manifestar. Então, se a sua base, se a sua raiz, né, ancestral, seus pais, seus tios, seus avós, seus primos, toda a base ancestral, tudo que veio antes de você, tá? Se a crença deles é negativa a esse respeito, se dentro da sua família não tem um relacionamento amoroso do jeito que você gostaria de ter, ou alguém, né, não tem as finanças que você gostaria de ter, André, até tem alguém rico, mas a pessoa é tão ruim que... E aí você, né, associa como todo mundo, e todo mundo da família vai associar assim, certo? Porque isso é um padrão natural humano, de colocar a responsabilidade do que tá ruim em alguma coisa que não sejam nós mesmos, né? Aí o que acontece? Aquela pessoa é ruim porque ela tem dinheiro, ela é mau caráter porque ela tem dinheiro, então a gente coloca a culpa no dinheiro. E aí dentro de mim, se eu não quero ser uma pessoa mau caráter, se eu não quero ser mal vista, se eu não quero, eu não vou ter dinheiro. Porque eu não quero ser como aquela pessoa. E eu associo a personalidade daquela pessoa, o caráter daquela pessoa, as ações daquela pessoa com o dinheiro que ele tem. E não é verdade, tá? As ações dele vêm das crenças e padrões que ele recebeu dos pais, dos avós, ok? Então aqui a gente vai trabalhar exatamente isso. Vai entender? No câncer aqui, é o momento de eu entender as minhas raízes ancestrais, o que está em mim que está impedindo que eu vá além, que eu consiga manifestar o meu desejo. Então essa força de touro, ela vai vir contrária a você, tá? E vai te revelar quais são essas crenças e padrões. Aqui é bem complicado, gente. Porque nem eu sei o sentimento que eu tô tendo de ontem pra cá com essa energia da tiragem aqui, tá? Agora, o que eu posso falar pra você é que assim, ó. Hoje, dia 5/5/2025, nós temos o número 19. Então, se juntar 5 mais 2, né? O número que dá é o 19. 19 é o Sol. Não é esse tarô que eu vou tirar, tá? Mas ele tá bem aqui na cara. É o Sol. E o Sol, ele vai ser esse momento de expansão. E para que eu possa expandir, eu tenho que me conectar cada vez mais com a verdade que liberta e com a minha verdadeira essência, tá? Então agora é o momento de eu analisar toda essa situação e ver o que realmente é meu e o que vem da minha ancestralidade. O que eu quero tirar, o que eu não quero. O que está me impedindo aqui é a Rainha de Paus, tá? Eu não vou tirar esse tarô, mas tá tudo aqui porque foi uma tiragem que eu fiz agora há pouco. E a informação. Então, assim, ó, aqui é uma Rainha de Paus, certo? É o meu poder. É o poder de manifestar que está em mim espiritual. Só que eu uso esse poder espiritual de acordo com o que eu conheço de mim mesmo. Com aquilo que eu me permito ser, com aquilo que eu me permito usar. E aqui eles estão dizendo, é o momento de renovar esse espírito, tá? Renovar essa consciência espiritual.
Então, assim, nós temos crenças e padrões religiosos que nós aprendemos que nos impede de nos conectar com a nossa verdadeira essência. E, de repente, aqui é a bruxa do tarô, tá? A rainha de paus é a que carrega toda a espiritualidade que nós temos, todo o conhecimento espiritual que nós temos e tem o poder de trazer à existência aquilo que está dentro de nós, tá? Espiritualmente falando, ela tem esse poder. Só que aí assim, você está criando a sua existência de acordo com os padrões e crenças que você recebeu da sua ancestralidade. Agora é o momento de encarar de frente a verdade que liberta. A gente só consegue expandir com um novo conhecimento. Quando a gente tem uma informação verdadeira que apaga uma crença negativa, tá? Que tira da gente aquela limitação, a gente consegue expandir e ir além. E aqui é bem isso. Quais são as emoções que você tem? Quais são os sentimentos que você tem? O que está armazenado na sua alma que te limita? Que te impede de ir além? Sabe? Quantas vezes você ouviu que você não era capaz? Quantas vezes você ouviu que você era um inútil, você era um imprestável? Qual é a base, a estrutura de família que você tem a respeito daquilo que você deseja, daquilo que você quer? De repente você quer ser músico e a sua família fala que isso não é legal. Então eles colocam muito obstáculo, eles colocam defeito, eles falam mal, eles criticam, eles julgam. E aí você vai agir de acordo com o que eles falam a respeito disso. Por mais que você queira fazer isso, sempre que você dá um passo nessa direção, tem uma força contrária que tenta te parar, que é esse touro, tá? Então agora é o momento da gente entender a força contrária ao nosso desejo. No Câncer, ou seja, analisar as nossas raízes ancestrais. Entender, por A mais B, quais crenças e padrões ancestrais a gente precisa curar e limpar, tá? A gente precisa se desprender. Eu vou tirar aqui com o tarô das corujas pra gente entender melhor essa energia. Faz mais de uma semana que eu tô nessa cura com esses 3 signos aqui, né? Nós passamos por Virgem, que é a incredulidade, o ceticismo, com o touro. Então, tudo aquilo que vem contrário à nossa fé, aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos desejando. O touro seria 2 forças contrárias, né? As 2 forças que vêm pesado contra você. Que aí realmente é para te paralisar. E agora vem a ancestralidade. Eles estão mandando tirar o Câncer, né? Que vai ser a casa 4, que é o imperador. São as nossas ações, aquilo que impera na nossa vida, né? Realmente a nossa base mais profunda. Pra gente poder entender o que precisa curar e libertar. O imperador é o 4. O 4 vai ser sempre a base, né? A base que nós temos. E são as nossas prisões. Por que eu falo que são as nossas prisões? É aonde nós estamos inseridos, tá? É a nossa base de apoio, de sustento para todas as informações. Então, qual base de conhecimento eu tenho a respeito da espiritualidade que está me conduzindo? Qual base eu tenho de conhecimento a respeito desse desejo que eu tenho? Qual base de conhecimento, de informação que eu recebi a respeito do relacionamento, a respeito do dinheiro, a respeito, entende? Então, assim, essa base, essa estrutura que você recebeu como conhecimento tá influenciando as suas decisões. Então, é exatamente agora olhar essa estrutura e entender, peraí, qual é o alicerce que está segurando esse meu telhado aqui? O que está realmente influenciando os meus pensamentos e sentimentos a respeito dessa situação, né? Como que eu mudo isso? Como que eu vejo? E agora aqui é assim, vai ter uma força contrária ao seu desejo, vindo das suas raízes ancestrais. E agora é um momento crucial, porque nós estamos falando do 19, né? O Sol. Mas se você pegar 1 e 9, do dia de hoje, tá, gente? A data de hoje,
dá o número 19. Então, nós estamos na influência do Sol, que é um período de expansão, de autoconhecimento, tá? E de acessar a minha verdadeira identidade, acessar a minha verdadeira essência. Então, que haja luz. É uma iluminação que chega para mostrar para você as suas sombras. Mas aqui, principalmente, é para mostrar quais padrões e crenças que nós estamos falando do câncer, né? Qual padrão e crença você tem armazenado em você que vem das suas raízes ancestrais? Que vem dos grupos que você... Então, assim, como que eu reconheço isso, Andréia, se eu não convivo mais com a minha família? Qual grupo religioso você está inserido? O que essas pessoas falam a respeito da religião? Aquilo é correspondência, né, da informação que você tem na alma. Então, se você observar as pessoas que estão à sua volta todos os dias, tá? No teu trabalho, principalmente a família dentro da tua casa, tá? Ou os próximos, que você tem conhecimento, que você tem acesso. André, eu não tenho acesso a ninguém. Você tem o Facebook? Entra lá e começa a procurar seus parentes no Facebook, começa a analisar o que eles postam, o que eles mostram, tá? Vai ter sempre uma pitadinha ali dessa raiz que a gente carrega. E eu aprendi isso essa semana. Então, assim... mas se você analisar tudo que está à sua volta o tempo todo, você começa a entender quais são as crenças e padrões que você carrega da sua ancestralidade. E aqui vai vir muito forte essa energia contrária a você, sabe? Principalmente da base familiar. Fazendo você ter situações que façam você lembrar da tua família. Que façam você lembrar das ações dos seus pais, de um tio, entende? É um momento que o universo vai começar a jogar para você informações familiares aqui. Pra quê? Pra que a gente possa curar, que é a temperança, tá? E aqui eles estão dizendo, é um momento, essa energia, ela nos proporciona, ela não faz... Tá? Isso aqui não faz nada por nós a não ser nos direcionar nas ações que nós temos que fazer. Na energia que está sendo disponível para nós nesse momento, para que a gente possa agir. Se eu não agir na direção que eu preciso, aqui o 9 com 1, que seria o 19, né? É o 10, gente. O 10 é conclusão. Então, assim, eu comecei lá uma nova ideia no Áries, desses signos todos que a gente tá trabalhando pra cá, tá? Então, começando uma nova ideia no Áries, aí vem o Touro, aí vem... Então, assim, eu tenho uma nova ideia, eu tenho um novo desejo. Eu quero mudar alguma situação da minha vida, certo? E nós estamos trabalhando essa mudança, tá? Então, eu decidi que eu quero mudar alguma coisa na minha vida. Aqui, essa energia é o momento que se você chegou nesse vídeo agora, é porque você tá nesse momento em alguma área da sua vida. Algum setor que você falou, eu quero mudança... Tá apresentando essa energia para você poder combater isso, tá? O que é uma munição? É quando você tem algo para se defender, né? Então eu estou munido de algo para me defender daquilo. E aqui eles estão dizendo, é hora de você conhecer a verdade que liberta, para que você possa se defender dessas crenças e padrões que a sua alma está carregando. Então é hora da gente buscar a verdade que liberta para poder identificar dentro de nós a mentira contada. E todos esses vídeos desde o começo desse canal, mas principalmente esses de 2025, eles estão trazendo muito forte esse direcionamento pra gente enxergar isso. Peraí, a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tá tendo falta de alguma coisa na sua vida? Eu tenho dinheiro, Andréia. Você tem falta de amor? Tem falta de carinho? Tem falta de respeito? Tem falta de harmonia, paz na sua casa? Tem falta de relacionamentos? Ou tá tudo desequilibrado, tá tudo em guerra, né? Porque diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para que a gente possa viver o bom, perfeito e agradável de Deus, a gente tem que renovar nossa mente. Então, assim, se você está vivendo o contrário do que é bom, perfeito e agradável em alguma área da sua vida, se tem mentira, se tem engano, se tem distorção, se tem guerra, se tem briga, se tem discussão, se tem cansaço, né? Se tem aquela coisa de eu não aguento mais, eu não quero mais viver isso.
eu não aguento mais briga, eu não aguento mais discussão, eu não aguento mais essa situação. Se tem alguma área da sua vida que te incomoda de forma negativa, você está em desequilíbrio com a energia divina, tá? Então, o que acontece? É nesse momento que a gente começa a buscar essa cura, ok? Equilibrar isso. E estas energias que nós estamos trabalhando aqui, tá mostrando exatamente como combater tudo isso, tá? Então, é uma munição que nós estamos tendo para essas previsões, ok? Para aquilo que a gente quer mudar ou aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. Então, aqui tá dizendo assim, chegou o momento dessa jornada do novo, né? Dessa nova ideia ou dessa mudança, onde essa força contrária, que é o touro, que é o planeta Vênus, né? Que é a força da transmutação. Então, nós estamos transmutando as energias. É óbvio que nesse momento é necessário que apareça aquilo que precisa ser transmutado. Então, vão aparecer situações desafiadoras, conflitantes, né? Brigas, discussões, problemas, né? Então, assim, você tá tentando ter mais dinheiro e aí, nesse exato momento, em vez de ter mais dinheiro, aparecem mais situações de dívida. Ou o aluguel aumenta, ou a conta de água vem mais cara, ou a conta de luz veio mais cara, ou quebra um carro, ou... Aí você fala, nossa, eu tô lutando, eu tô fazendo tudo isso aqui, tô curando, tô fazendo os decretos pra ter mais dinheiro e, na verdade, tá vindo o contrário. Exatamente essa força contrária, tá? Mas... Olha lá, a briga. Mas por que ele tá vindo ao contrário? Por que ele tá... Porque aqui, ó, olha o que aconteceu aqui. Nós temos 2 banheiros, 2 chuveiros. O chuveiro do banheiro das crianças quebrou, dos meninos quebrou. Eles estão usando meu banheiro, só que eles fazem um alagamento. Eles sujam tudo. E aí eles estão usando meu banheiro. E o Luiz detesta banheiro sujo. E aí agora ele tá brigando lá com eles, ó. Porque alguém usou o banheiro pra tomar banho e largou tudo melado lá. Tá? Então, olha só. Quebrou o chuveiro do banheiro deles. Eu tenho 2 banheiros. Quebrou um chuveiro. E agora nós estamos com um banheiro só. E tá causando conflito. Por conta da escassez de um chuveiro. Né? Da falta desse chuveiro. Então, o que está em falta na sua vida que tá causando confusão? Que tá causando conflito? É exatamente isso aqui, tá? E aqui é essa força que vem contrária. Que tenta parar você. Que você... A gente tratou a alma aqui no touro, né? As crenças internas. Então, alguém veio, falou alguma coisa. E agora aqui, gente, é a matéria, tá? Não é só alguém falar alguma coisa que te incomoda. São situações físicas. Ó, caiu a luz aqui. Ó, tanto que diminuiu minha luz. Não são só situações físicas. Só situações de palavras que você tá ouvindo e sentimentos que você tá tendo. Começa a acontecer na matéria, tá? Então aqui agora é assim, situações físicas que começam a mostrar pra você o contrário do seu desejo, como se nada tivesse acontecendo, como se todo o esforço que você tá colocando pra fazer isso aqui fosse em vão. Tá? É como se nesse momento as crenças e padrões dentro de você que vem dessa ancestralidade, que é forte, né? Que estão enraizadas lá no Jardim do Éden de Adão e Eva, começam a criar uma resistência maior. Ó, e quem queimou? A resistência do chuveiro. Não permite que a água esquente. Então, assim, agora você continua marchando aí, né? Nós marchamos no Áries, nós marchamos no Touro, pegamos Virgem aqui, o ceticismo, né? Vamos lá, vamos combater isso aí, vamos seguir adiante, não vamos parar por nada. Tá tentando nos parar, não vai parar. Aí vem o Touro, aquela força contrária que parece que tudo tá dando errado, ninguém te ouve, não acontece nada e parece que tudo tá falando que aquilo não é pra fazer. E você fala, não vou, eu vou romper com isso aqui, eu vou além. Eu vou contra essa força contrária. Eu tenho munição suficiente. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Se Deus falou, ele é homem para cumprir. Assim como ele fez com Josué, ele vai fazer comigo. O mar vai se abrir, as muralhas vão cair. Na Bíblia não tá falando que quem seguiu a orientação, a muralha caiu, o mar se abriu, tudo aconteceu? Opa, então vamos lá. Se aconteceu com eles, vai acontecer comigo.
e eu pego e continuo naquela direção. E não permito que aquilo me pare. Entende? E isso é a temperança. É você ter equilíbrio para fazer as coisas acontecerem. E aqui tá dizendo, é o momento de equilibrar essas energias, é o momento de curar, é o momento de purificar, é o momento de ter paciência e calma. Ó, a casa tá aqui, eles estão discutindo lá em cima, eu tô aqui, plena. Tá? Por quê? Porque é uma resistência contrária. Agora vem esse padrão familiar, ó, e a minha família que tá em guerra lá por causa de um chuveiro que quebrou e um banheiro tá melado, tá sujo, né? Então, assim, qual crença e padrão que eu tenho familiar que diz que dinheiro causa confusão? Que dinheiro é problema? Porque aqui agora o problema é o dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro nesse momento para comprar outro chuveiro, não tinha esse problema. Então, quando acontece isso, normalmente nós colocamos a responsabilidade no dinheiro. Ah, porque não tem o dinheiro, tá acontecendo isso. Então, o culpado é o dinheiro. Não, gente, o culpado não é o dinheiro. Pelo contrário, ele seria a solução. Nós é que estamos criando problemas aqui por causa dessa resistência que nós temos ao dinheiro. Dessa distorção que nós temos a respeito dele. Ele não é o causador dos problemas, ele é a solução para esses problemas físicos, materiais que nós temos, tá? Então, assim, de repente, anteontem eles estavam discutindo por causa de um restinho de leite da caixa, porque só tinha aquele e um tomou e deixou o outro sem. Briga e discussão por causa da falta, da escassez, tá? Só que aí a gente coloca o problema no dinheiro, coloca a culpa e a responsabilidade no dinheiro. Isso eu tô falando da escassez, porque eu estou trabalhando a escassez, eu tô trabalhando a falta do dinheiro. E nesse canal, desde o começo, nós estamos trabalhando isso. Só que é o que eu tô falando, você consegue usar isso para todas as áreas da sua vida, não somente pro dinheiro, tá? Só que aqui eu estou enfrentando problemas familiares, de situações que estão vindo contrária para dizer que eu tô ficando louca. Você não tem dinheiro nem para trocar uma resistência, nem para comprar um leite, tá? Nem para fazer nada e tá achando que vai ganhar na Mega Sena do dia pra noite. Para com isso, vai procurar um serviço, vai fazer qualquer coisa. Pra que você tá gravando esses vídeos que não tá tendo resultado nenhum financeiro pra você? Isso aqui não é. Você tá passando pelo deserto porque quer, vai procurar outra coisa pra você fazer. Pra que você tá tentando realizar um desejo do teu coração, ser você mesma, fazer aquilo que você quer, manifestar aquilo que você quer? Não pode. Vai procurar um serviço. Olha, tem gente precisando da sua faxina. Ontem mesmo uma pessoa mandou mensagem pra mim que tá precisando urgente de gente pra trabalhar. Naquele momento eu poderia dizer, eu tô precisando de dinheiro urgente, então eu vou lá trabalhar. Na hora eu falei, não, na hora que chegou a mensagem, eu nem questionei. Falei, aqui em casa ninguém tá precisando. Eu tenho uma amiga minha aí que saiu do serviço, eu vou mandar pra ela. Mas nem cogitei a história de eu vou parar o que eu tô fazendo e vou lá, não vou. Há uns dias atrás eu fazia isso. Quando chegava uma informação contrária a isso aqui tudo que eu tô fazendo, dizendo que tinha um serviço, que eu poderia ter o dinheiro pra sair dessa situação financeira que a gente tá, eu falava pro Luiz, eu falava assim, eu acho que eu vou lá, vou trabalhar lá. Tá precisando, eu vou trabalhar lá. E ele discutia comigo. E eu falava, ficava pensando naquilo. Eu podia ir e tal, quebrava um galho, dava uma melhorada nessa situação. Logo em seguida vinha pra mim. E isso é a força contrária. Você vai dar poder pra isso? Isso é a crença padrão que tá dentro de você dizendo que não é possível, que você não vai conseguir manifestar o dinheiro, que você não vai sair dessa situação, que o único jeito de sair dessa situação é trabalhando, não é esperando o prêmio da Mega Sena, da loteria, né? Porque não é só da Mega que eu quero da Mais Milionária também. Então assim, não é isso. Então vai trabalhar, vai procurar. Por quê? Porque a minha família inteira acredita que tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Tem que ter diploma, tem que ser estudado, tem que não sei o quê. Isso é uma crença padrão que eles trazem lá de trás. Então é hora de eu rebater isso. Tá repreendido. O conhecimento que tem dentro de mim é muito maior que qualquer diploma. E eu conheço pessoas da minha família que têm muitos diplomas e não fazem porcaria nenhuma com eles. Não exercem a função. Então diploma não é significado, não é sinônimo de resultado, tá? E não é garantia de resultado. O resultado vai vir daquilo que eu amo fazer,
daquilo que está determinado para mim por Deus, por aquilo que eu me propus a fazer nessa terra. Então, assim, olha, tiro pra fora. Aquilo que eu quero fazer é isso, sabe? Então não vou mudar de coisa. Aí aqui vem tudo isso. Aí já veio pra mim informações, né? Que eu tenho que ir atrás disso, que eu tenho que ir atrás daquilo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Já vem informações de, tem que ter diploma, tem que trabalhar, tem que estudar muito. Tudo bem, eu tô estudando muito, mas eu tô estudando o que eu quero, gente. Só eu sei quanto eu estudo aqui, certo? E aqui tá dizendo, ó, é hora de você assumir a sua posição. Ali tem 4 garrafinhas do Imperador. É hora de você assumir a sua posição e passar para um próximo nível, deixando para trás tudo aquilo que te impede de ir adiante. Aqui é a Lua, né? Aqui tem a Lua aqui, ó, inconsciente. Só que aqui é o 8 de copas, invertido ele cai. É hora de eu me conectar com a espiritualidade e deixar para trás aquilo que não me pertence mais nessa situação. Então, nesse momento, eu reconheço que todas as informações que estão acontecendo comigo hoje, né, nesses dias, de não dar certo isso aqui, ou não dar certo o meu dinheiro, vem de crenças e padrões da minha ancestralidade, que dizem que tem que trabalhar muito. Ou você nasce rico, ou você casa com alguém rico, porque do outro jeito não dá, ou você tem que trabalhar muito e mesmo assim não é possível ficar rico, né? E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então, assim, tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo suas infinitas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele proverá para si tudo aquilo que é necessário para que seja cumprido o que ele quer fazer através de mim. Assim como ele fez com Abraão. Leva teu filho lá no monte que nós vai sacrificar. Para o sacrifício. Deus proveu para si o cordeiro do sacrifício. E o monte ficou chamado como Monte da Providência, né? Deus proverá. Então, Deus proverá para si aquilo que é necessário. Eu não preciso depender só da minha força. Se eu depender só da minha força, eu nunca vou viver o sobrenatural. Eu vou viver só no natural. Então eu destruo e descrio aqui agora toda a resistência que está dentro da minha alma, que vem da minha ancestralidade a respeito de dinheiro, a respeito de como ganhar dinheiro, a respeito de tudo isso, certo? E principalmente o medo da perda, ou o medo de ser roubado, o medo. Por quê? Porque eu tava sentada com o Luiz ali, ele fez um negócio, aí a gente conversando, ele falou assim, mas é bom que fica feio mesmo, que assim ninguém rouba. Olha só, na hora que ele falou, eu falei, tá, parou, né? Como assim? Tá, destrui, descria isso aí, descarta, desconsidera essa informação, não tenho medo de ninguém me roubar nada, não. Eu quero mais bonito, eu quero melhor, eu quero, entende? Olha só, se ficar muito bonito, os outros roubam, se for muito bom, os outros quer tomar de você. E hoje já vem informação disso na hora que a gente tava na sala, que quando você tem algo que que chama muita atenção, ou que é muito bonito, que é muito valioso, as pessoas crescem os olhos e querem tomar de você, né? E a gente tava assistindo um filme, olha só, eu coloquei um filme que chama O Legado, e nesse filme era exatamente isso, tava entrando lá numa fase da cidade lá, que tava em caos, e tinha um lugar na cidade que era tipo uma fazenda, né? Com recursos naturais próprios, que eles mesmos trabalham. Então eles não dependem nem do governo e nem dos mercados para se alimentar. Tudo é produzido ali na fazenda. E aí a cidade entrou num caos, né? Então não tinha mais comida no supermercado, tal, e todo mundo tava indo para essa fazenda, ficar lá no portão para tentar invadir ou tentar entrar, porque lá tem recursos. Entende? Então, assim, queriam tomar, invadir à força aquele lugar para tomar o lugar deles. Então, também é outra situação que mostra que se você tem dinheiro, você é alvo das pessoas quererem tomar o seu dinheiro ou quererem aquilo que você, né,
E aí vinham pessoas armadas, deu confusão. Então, assim, eu reconheci naquele momento que isso são essas informações contrárias, essa resistência da minha alma dizendo, ó, é melhor a gente não ter dinheiro porque vai dar nisso aí, ó. É isso que você quer? E aí foi onde eu virei pra mim mesma e falei, eu destruo e descrio de dentro de mim todas as informações correspondentes a isso. Que são... correspondentes a isso. Que dizem que se eu tiver muito dinheiro eu vou ter que passar por essa situação. Isso é mentira. Isso não é uma verdade. Não precisa ser assim. Entende? Só vai acontecer aquilo que eu manifestar. Então eu destruo e descrio tudo isso e me liberto dessa situação, desse medo, dessa insegurança. Então, ou seja, a mesma informação que já tá vindo há dias continua se repetindo. Mas por quê? Porque agora tá mostrando a base, a ancestralidade. E eu tenho que continuar rebatendo. Por isso eu tenho que ter munição. Eu tenho que saber o que falar. Eu preciso conhecer as escrituras. Eu preciso conhecer o poder que eu tenho. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, quem Deus é em mim. Entende? Eu preciso entender o caminho que Jesus percorreu e qual foi... verdadeiramente a mensagem que ele deixou, como aquelas pessoas conseguiram derrubar aquela muralha, passar pelo deserto, né, abrir o mar, Elias lá que foi abastecido pelos corvos, né, quando ele tava para ser morto lá, que a comida vinha dele, o maná que caía do céu para aquele povo do Egito comer. Então, assim, tantas passagens bíblicas dizendo que Deus, quando você está no propósito que Deus colocou pra você, quando você tá seguindo seu verdadeiro desejo, sua verdadeira essência, aquilo que tá no teu coração que você quer fazer, e você tem certeza absoluta, como eu tenho certeza absoluta que é um alinhamento com Deus, e você começa a ouvir o direcionamento dele, você está se munindo, você está se alimentando de palavras que você vai poder combater aquilo. Eu tenho que discutir com as pessoas? Não, mas eu vou combater a minha alma. Então eu tenho que estar munida de informações que rebatam aquilo. Ó, 9 de pentáculos, e aqui tem o pêssego. E olha que legal, lá na fazenda eles estavam fazendo vinho de pêssego. Nesse filme, porque diz que o vinho de pêssego mantinha não sei o que lá, conservado. Então, ou seja, né? Só que aqui, ó, o pêssego representa o amor também, tá? Então, assim, é hora de finalizar essa situação, porque aqui é colheita, né? E entender o que realmente eu quero levar. O que realmente... é meu e o que não é, entende? E a gente tá falando do 10, que é a conclusão. É o mago com o louco, né? O 0, 1 e o 0. O louco é quando você vai começar uma nova jornada. E aí eles estão dizendo, é hora de se livrar da bagagem que você traz, né? Ó, o que é colheita que você não quer mais? Então é hora de você reconhecer aqui quais frutos vêm da sua ancestralidade. Como que eu faço isso? Reconhecendo tudo aquilo que eles pensam e falam a respeito das situações. Como aqui, né? Eu não convivo mais muito com a minha família, mas eu sei que dentro da minha família tem pessoas com esse conservadorismo gigante de que tem que ter diploma, tem que ser estudado, tem que não sei o que, sabe? Que o dinheiro é difícil de conseguir e tudo mais. E agora eles estão dizendo que é a hora da... Ó, 8 com 8, gente. 8 e 8. Tá? Da 16, que é a torre. A torre é o destruo e descrio, né? É a hora que você precisa destruir de uma vez por todas uma estrutura para começar outra em cima daquilo, né? E aqui é o 8 de paus. Então, ou seja, vindo direto do céu as informações que a gente precisa para transmutar essas energias. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo, toda essa mensagem que nós estamos recebendo através desses vídeos, estão trazendo essa força transmutadora aqui, tá? Olha aqui o cacto, né? As dores que a gente carrega na alma. Então, a gente ataca com espinhos, né? Então, assim, se a gente reconhecer essas situações estão vindo contrária, essa resistência, né, que a nossa alma tá tendo, através dos sinais que ela tá mostrando, e aqui é muito assim, a colheita, né?
Tipo assim, eu parei de trabalhar fora, tô fazendo isso aqui, o Luiz tá mexendo lá com as peças dele, isso e aquilo, e o dinheiro começou a diminuir, a gente tá passando pela fase do deserto, onde o dinheiro tá contadinho e tal, não sei o quê. E aí começa a vir situações contrárias. Por exemplo, pra dizer quais são as crenças e padrões que eu tenho dentro de mim, quais são os sentimentos que eu tenho armazenado que eu preciso transmutar aqui, né? Despejar. Tipo assim, veio a pessoa falando do emprego. Eu falei, não, eu não quero um emprego, eu vou continuar onde eu tô. E aí vem a situação. Acaba o gás, acaba o dinheiro. Hoje, na hora do almoço, foi tudo muito, né, complicado. Então começa a acabar tudo. É essa resistência mais forte. Então eu passei pela força aqui do touro, né? Eu passei por uma barreira mais profunda e agora essa resistência vem mais forte no físico, tá? Ou já que o emocional não foi, o mental não foi, vamos na matéria. E aí essa matéria começa a mostrar resultados das crenças e padrões que eu tenho dentro de mim a respeito se eu não trabalhar, que o dinheiro só pode vir de um lado, do trabalho forçado ali, entendeu? Então aqui é como se eu não acreditasse que tem outras formas e outros meios do dinheiro chegar na minha mão de forma inesperada, de forma sobrenatural. Eu só estou visando o natural. Então, se eu trabalhar, eu ganho. Se eu trabalhar, eu tenho. Se eu fizer, eu consigo. E aqui tá dizendo, é hora de mudar esse padrão e essa crença para acessar o sobrenatural de Deus, que é quando o dinheiro vem de formas inesperadas, tá? E isso já aconteceu na minha vida milhões de vezes. De eu precisar muito de um recurso financeiro e acreditar fielmente que Deus proverá na minha vida, que Deus iria prover aquele dinheiro. E uma pessoa chegar pra mim e falar, André, eu sonhei com você 3 noites seguidas, e aquilo me incomodou. Eu tô até com vergonha de vir aqui, porque eu não sei como você vai receber isso, mas eu preciso te dar isso aqui. Me deu o envelope e foi embora. Quando eu abri, tinha R$700 dentro do envelope, e era exatamente o dinheiro que eu precisava naquele momento, tá? E foi o dinheiro que ajudou a iniciar um processo que salvou o Luiz da depressão na época da pandemia. Porque a gente não tinha luz em casa e não tinha o que fazer, porque o que a gente trabalhava na pandemia não parou tudo, né? E a gente não tinha recurso nenhum. A gente era autônomo, com 6 crianças em casa, sem luz. Tava bem complicado. A comida era o que davam pra gente comer, que a gente tinha. E aquilo martelando, tanto eu quanto ele, que a gente não tava trabalhando, E eu comecei a romper com aquilo. Comecei a dizer, eu não vou aceitar isso. Tem um Deus que vai me suprir. Eu comecei a pegar todas as passagens da Bíblia que dizia que Deus era o Deus do sobrenatural. Que Deus alimentou o povo lá no deserto. Que Deus alimentou o servo dele, né, o Elias. Que a botija da viúva transbordou. Eu tava com os 3 dentro de casa, as 6 crianças, 3 adotivos. E eu falava, não vou permitir que isso aconteça, e não sei o quê. E eu vendo o Luiz ali definhando naquela cama com depressão, porque ele se sentia responsável por não ter o recurso para suprir a família. E eu falava pra ele, não é só obrigação sua, é nossa. Entende? Só que é assim, a gente também tem que parar de acreditar que é só na nossa força. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no que a gente acredita, na nossa espiritualidade, nos nossos guias, nossos mentores. Vamos começar a fazer o que tem que ser feito. E eu comecei contra aquela situação. E quando eu comecei a ir contra aquela colheita e falar, não aceito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende? Eu serei suprida segundo suas riquezas infinitas. E pegava todos os recursos da Bíblia ali, né? Todas as passagens. E eu meditava naquilo de noite, declarava aquilo de noite. E até que chegou a pessoa e me deu o dinheiro. E aí assim, ou eu pagava a luz, ou eu fazia alguma coisa com aquele dinheiro para ele render mais. E eu fui lá e comprei uma ferramenta pro Luiz fazer umas peças de pneu. Só que adivinha, não tinha luz para usar a ferramenta. Aí é como se falasse pra mim, não adiantou nada, é a colheita. E eu, mais uma vez, rebati, falei, não, vai dar certo. Pedi pra uma vizinha emprestado pra ela deixar eu ligar a ferramenta lá e cortar o pneu lá. O Luiz cortou, nós entregamos, começamos a fazer as peças, começamos a vender as peças, conseguimos pagar a luz.
Dali em diante as coisas só melhoraram. Aí veio o vereador, o Vermelho, e fez uma parceria com a gente. Ele precisava das peças para as praças, para os negócios, e ele dava material pra gente fazer as peças dele e dava um pouco a mais pra gente fazer uma peça ou outra para vender. E ele me ajudou muito com isso. Então a gente começou a gerar muitos recursos. Além dele divulgar o nosso trabalho e vir clientes, também veio recursos. Então eu não dependi só do meu braço. Entende? E aqui tá sendo a mesma coisa. É outro processo que eu estou passando nesse momento. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Aquilo que dizia que eu não ia conseguir viver dos pneus, que a gente não ia conseguir fazer o artesanato, que aquilo não ia dar resultado, deu. Entende? Então aqui é a mesma coisa. Agora eu tenho que ir contra essa resistência. Tá? Então é assim, não tem problema. Acabou tudo, tá? Não tem problema. Eu tô na reta final. E eu quebro essa resistência. Eu destruo e descrio de dentro de mim tudo que está causando essa resistência e dizendo que não é possível o sobrenatural acontecer na minha vida e a minha vida mudar da água pro vinho. É possível, sabe? Tem a passagem do coxo, que as águas se agitavam e quem entrasse lá primeiro, na Bíblia, tá, gente? Era sarado e curado. Só que esse homem, ele era paralítico, ele não conseguia chegar nas águas. E depois de 38 anos esperando, tá? 38 anos. Jesus desceu, o anjo, né, veio e ele não precisou das águas se agitarem para ele ser curado. Jesus disse, pega a tua cama, vai e anda. E ele botou a cama na cabeça e saiu andando, tá? Então, eu não permito que essa situação me pare. Porque mesmo parecendo que eu estou paralítica aqui, aleijada, sem ter recursos, mesmo que a água não se mova, eu sairei dessa situação. Então é assim, aqui é você começar... Por que você não acende a luz daí? É você começar a entender que você tem como sair de toda a situação a partir do sobrenatural de Deus. Não deixar o sobrenatural te parar, tá? Então, quais crenças e padrões religiosos você tem que dizem que não é possível o sobrenatural acontecer? Que milagre é aleatório? Que para essas coisas acontecerem precisa fazer isso, fazer aquilo, virar de ponta cabeça, precisa dar dízimo, precisa não sei o quê, porque senão Deus não faz. Me fala uma passagem da Bíblia que Jesus curou alguém ou que Jesus fez algum milagre que ele precisou de toda essa parafernália. Me fala que aí tudo bem, eu vou falar pra você, vamos ver aqui. Ele nunca perguntou de que religião a pessoa era, ele nunca quis saber de nada. A pessoa vinha, pedia ajuda pra ele ia lá e fazia. Certo? Então, por que não pode ser comigo e com você? Ah, porque... Então tá na hora de você conhecer quem é Jesus de verdade. E aceitar ele como seu Senhor e Salvador, ou seja, seguir as instruções dele. Entende? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é entrar numa igreja, levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aceitar ele como seu Senhor e Salvador é seguir as instruções dele. E ele disse, se você crê nas coisas que eu faço, mesmo que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, você fará coisas ainda maiores que as minhas. Então, se você crê no que ele fez e você seguir as instruções que ele deixou, o passo a passo, sem duvidar no seu coração, você consegue fazer os milagres. Você transforma a água em vinho, você multiplica pães e peixes. O dinheiro que você precisa vai estar onde ele mandar pegar. Siga as instruções. E como eu faço isso, Andréia? Só com a Bíblia? Não. Por isso que a gente tem que se libertar das crenças e padrões religiosos que nos impedem de ouvir. Nós estamos falando da sacerdotisa. Tá? Câncer, a carta que rege câncer é a sacerdotisa, é a 2. É a intuição, é o deixar ser guiado pela espiritualidade. Sabe, Jesus quando foi curar o leproso lá, o soldado leproso, ele mandou descer 7 vezes lá no rio. O homem foi e fez e se curou, né? E quantos outros ele deu instruções do que deveria ser feito? Hoje ele continua dando instrução. Como que você vai ouvir? Se libertando das crenças e padrões religiosos que te impedem de ouvir os seus guias e mentores, sua espiritualidade, tá? E aí ele vai dizer pra você, faz isso, faz aquilo, e você vai fazer. Que nem ontem. Ontem eu tinha 10 reais pra comprar a mistura da noite, ou na verdade o feijão. Passou um menino vendendo 3 panos de prato por 10. Tá até aqui, eu vou mostrar pra vocês.
E eu falei, não, Cauã, não vou comprar porque eu só tenho 10 reais pra comprar o feijão. E aí ele pegou e falou assim, veio na minha cabeça exatamente assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Saí correndo atrás do Cauã, falei, vai lá e compra os 3 panos. Aí a Maria foi lá, fez o Pix, trouxe os 3 panos, acabou meu dinheiro. Só que na hora que os panos chegaram aqui, olha isso, gente. 1 pano, 2 panos e 3 panos. Eu falei pra vocês. Te corrigi. O primeiro pano. Vou te corrigir. Você não tinha 10, você tinha 14. O Senhor é meu pastor. 14 é a temperança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o primeiro pano. Ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, o segundo pano tá escrito assim: Jesus, fonte inesgotável de luz. O que nós estamos falando todo dia é que haja luz. Ou seja, que eu seja iluminado para saber o caminho que eu tenho que ser guiado, né? Para ver minhas sombras. Então, Jesus, siga os passos de Jesus, você vai ter a luz. E o terceiro pano da tartaruguinha aqui, o peixe, tá? Que tá dizendo assim: que a paz do Senhor esteja sempre no seu coração. Ou seja, que a sua alma esteja em paz por todo o tempo. Tá? Então, eu comprei os 3 panos de prato que era no lugar do feijão. Aí chegou hoje, na hora do almoço, só tinha arroz, não tinha nem feijão. E foi isso que nós passamos, tá? Mas eu obedeci o direcionamento. Só que olha que legal. Receber esses panos com essas mensagens, eu chorei horrores e vi que eu estava sendo guiada, direcionada. Eu não estou sozinha. Faz parte do meu processo no deserto, mas eu não tô sozinha. Certo? Eles estão comigo. Então aquilo me fortaleceu para continuar. Senão hoje talvez eu tivesse desistido. Então o importante é você conseguir reconhecer o que vem contrário, mas também aquilo que tá vindo a favor. Aquilo que tá mostrando que você tá no processo, que você tá no caminho. Tá? Mas infelizmente, muitas das vezes, a gente vai ter que romper com o nosso medo, vai ter que romper com a nossa insegurança e vai ter que ter uma ação correspondente com aquilo que nós estamos crendo. Então, se eu creio que eu estou sendo guiada, direcionada, e se eu creio que tudo que tá à minha volta é um mensageiro, na hora que o menino chegou é 3 panos por 10, 10 é a conclusão, 3 é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, os 3 últimos signos, né? Divindade, alma, espírito, entendendo tudo isso. Então, aquilo ali tinha pra mim um significado, tá? E aí eu comprei. E isso veio como um aviso, né? Pra mim. Continua que você tá no caminho. E aqui vem um pajem, ó. Pajem de ouros, né? Ou seja, é hora da gente reconhecer tudo isso, tudo que está armazenado. Toda essa conclusão, que todas essas mensagens que vieram pra mim, esses sinais que a gente tá tendo aqui, que eu tô compartilhando com vocês, né? Estão vindo como uma colheita para mostrar quais sentimentos a gente precisa deixar para trás. E aqui tá mostrando, ó, quais sementes a gente tem enraizado. Então é a iluminação que chega para mostrar exatamente o que tem dentro de nós armazenado como crença e padrão a respeito daquilo que nós estamos querendo manifestar. Tá? Então todas essas situações aqui estão trazendo isso. Mas olha que legal, eu vou dar uma mensagem pra vocês aqui bacana. Eu tô falando do dinheiro, mas vamos dizer que você tá passando por um relacionamento, tá? Tá passando por um desafio no seu casamento, aí no seu relacionamento que você quer curar. Que foi o que eu fiz com essa mesma sequência aqui, tá? Quando eu comecei a curar o alcoolismo do Luiz no nosso casamento, que eu reconheci que aquilo era um padrão que estava em mim, vindo da minha ancestralidade, né, que eu precisava curar e não era ele era só um mensageiro, eu comecei exatamente a analisar quais sementes tinham dentro de mim que eu precisava curar e libertar. E, gente, cada vez que eu fazia os Ho'oponopono, os exercícios, na época eu fazia outros exercícios que eu também desenvolvi, mas eu fazia muito essa parte do Ho'oponopono, algumas coisas assim. Então, começaram a vir colheitas. E ao invés de melhorar a situação, piorava. Então, era assim, eu comecei a fazer todo esse processo, só que levou 7 dias exatamente do início do meu processo
até o dia que o Luiz internou, tá? Ali não acabou, mas o dia que ele internou. Ele ficou 6 meses internado e eu continuei no processo de cura durante esses 6 meses. Mas olha só, tudo dizia que aquilo não ia funcionar. Porque cada vez que eu praticava as coisas num dia, no outro dia ele voltava para casa mais bêbado, ele mentia mais, ele roubava mais o dinheiro de casa. Então, aparentemente, tudo só tava piorando, sabe? E eu precisei continuar acreditando que aquele processo que eu tava fazendo da minha cura, né, da minha cura, temperança, a minha cura, curando as minhas emoções, os meus sentimentos ali, alinhando tudo isso, despejando, né, reconhecendo aquilo que estava em mim, que é o pajem de ouro, reconhecendo as minhas ações, o que estava em mim, o que já era da minha família, as sementes que eu estava trazendo e despejando elas, limpando elas, transmutando, né, essas situações. E olha, aqui tá no lado lunar, na ponta, é a alma aqui, tá? Aqui tá dizendo, todas essas manifestações que estão acontecendo, estão mostrando exatamente as sementes que estão armazenadas lá. A sua própria alma jogando pra fora o que tá lá dentro, para que você possa reconhecer, tá? Então ela tá te ajudando, ela tá impulsionando, ela tá no processo aqui junto com você. Só que o que tá acontecendo? Tá acontecendo aqui exatamente o que aconteceu lá. Só que olha só, eu, Andréia, hoje, posso dizer assim, eu não vou desistir. Eu destruo e descrio tudo que tá causando essa resistência e acabou. Chega. Por quê? Porque eu passei pelo mesmo processo em outras áreas da vida que eu fiz e apliquei a mesma coisa. Então, funcionou lá, vai funcionar aqui. E aqui já é a colheita. E aqui tá dizendo pra mim o seguinte, é a hora da tua colheita. Agora é o ponto crucial. Você não deixa essa resistência te parar. Entende? Manda ela pras cucuia. Não deixa ela te parar. Agora é a hora de você, de uma vez por todas, transmutar essa energia, trazer equilíbrio e se libertar de uma vez por todas daquilo que tá impedindo isso de acontecer. É como se eles estivessem falando aqui pra mim, né? Através dessas energias. Você está na reta final. Pega a tua cama e anda, bota na cabeça e vai. Elimina todas essas limitações. O poder disso está em você. E legal que eles trouxeram pra mim exatamente isso. Uma situação que eu já vivi lá atrás como exemplo pra mim mesma. Então agora, quando eu olhei essa carta aqui do 9 de Pentáculos, veio pra mim exatamente as situações que eu vivi no processo quando estava curando o alcoolismo do Luiz, tá? Que eu passei por esse mesmo processo aqui de ter que reconhecer, todas as situações. E aqui, ó, cai um cavaleiro de paus, que é o mensageiro espiritual, né? Junto com o 8 de copas, mais virado exatamente para examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas são exatamente assim, tá? E caiu para uma cartinha dourada que eu tenho aqui, que tá escrito certificado, ó. Não sei se dá pra ler, certificado, tá? Ou seja, é como se eles estivessem me dizendo que eu estou sendo esse mensageiro da espiritualidade pra vocês e pra mim, porque eu estou certificado. Eu sei exatamente o processo aqui. Eu já passei por esse processo. É como se eu fosse em algum momento o aluno que aprendi, apliquei e agora eu posso instruir. Entende? Então é como se agora eu estivesse totalmente conectada com a espiritualidade para trazer essa mensagem para mim e para vocês e exatamente isso aqui, ó, poder limpar essa alma aqui, tá? Como? Examinando se as coisas são verdadeiramente assim. Me fala aí nas escrituras um daqueles reis ou das pessoas que tiveram muito conhecimento ou muito poder que precisaram ter diploma. José era escravo, foi tirado de escravo para governador do Egito, né? Ele tinha diploma? Salomão era o homem mais sábio e mais rico do mundo, né? Não tinha diploma. Quem era o diploma dele? Deus. Quem era o guia e mentor dele? Deus, né? Ou seja, a espiritualidade, ele ouvia essa voz interior, ele ouvia o direcionamento. Moisés tirou o povo do Egito, né? Josué conseguiu derrubar as muralhas e entrar na terra prometida.
tudo com direcionamento espiritual, não precisou de um diploma para provar que ele era capaz. E todos os recursos que esse povo precisou para que aquilo fosse cumprido, Deus deu. Veio de formas sobrenaturais, não naturais. O que eles precisavam vinham, certo? Então assim, precisava de chuva, vinha chuva, precisava de comida, caía do céu, precisava de comida, o corvo trazia, precisava de abrir o mar abria, entende? As roupas lá no deserto não se desgastavam, mesmo com o sol escaldante do dia e o frio, né, da noite lá que era. Então, quer dizer, tudo que essas pessoas precisavam e precisaram para cumprir o propósito e missão deles, guiados e direcionados por Deus, e eles obedeciam aquele direcionamento, não havia falta para eles. Tudo que eles precisavam vinha do sobrenatural de Deus. Você tá vivendo o sobrenatural de Deus ou você acha que tem que vir tudo da sua força? Tem que vir tudo do teu braço? Você só vai ter colheita se você trabalhar duro. Você sabe que às vezes essa colheita que você precisa vem de ações que você teve, não necessariamente do trabalho que você tá exercendo? Às vezes aqui uma palavra amiga que você falou pra alguém, tá? Aqui uma ajuda que você deu pra alguém, não lembra? Aqui uma hora que você parou no farol pra alguém atravessar. Uma gentileza que você fez. Um bom dia com um sorriso que você deu, tá? Qualquer coisa que você faz, toda ação é uma plantação. Não precisa necessariamente ser um trabalho árduo. E se você está seguindo o processo, às vezes você está declarando aquilo que Deus quer que você declare, fazendo aquilo que Ele quer. Eu sei que eu estou fazendo aqui. Aqui o que eles mandam eu faço, aqui o que eles mandam eu faço. Eu tenho colheita. E eu sei disso. Eu sou merecedora porque eu estou no caminho, eu estou no processo, eu estou fazendo. Desde o primeiro dia que eles falaram, faz, eu estou fazendo. Sabe? E mesmo que as pessoas digam o contrário, você precisa trabalhar, você precisa isso, você precisa aquilo, você... Não vou. Ele mandou ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. É isso que ele quer, é isso que vai ter. Entende? É pra passar mensagem, vou passar. Como? Do jeito que eles mandarem. E doa quem doer. Entende? É romper com os meus medos, é romper com as minhas inseguranças. É romper com aquilo que eu quero. Tem vídeo aqui que eu tô chorando horrores. Tem vídeo aqui que, meu Deus do céu, eu tô mostrando esse negócio que tudo horrível. Eu tô mostrando a bagunça da minha casa. Agora, mesmo gravando o vídeo, eles discutindo lá em cima, brigando por causa de um banheiro sujo. Porque o chuveiro queimou a resistência do outro banheiro. Ou seja, são coisas que normalmente as pessoas não querem mostrar pra ninguém. Então, pra gravar um vídeo aqui, eu gravaria... Nessa parte eu pararia, né? Ou editaria, ou começaria tudo de novo. E eles disseram pra mim, não, eu quero que você mostre tudo. Os bastidores, tudo. Não tem... Então, vamos lá, né? Eu tô obedecendo. Então, se eu estou obedecendo e seguindo as ordens que eles estão me dando, por mais difícil que seja, eu estou fazendo, eu tenho uma colheita, tá? E você tem que pensar a mesma coisa. Aqui caíram 10 de paus. 10 de paus, ó, cavaleiro de paus e 10 de paus. Tá? Só que o cavaleiro de paus, ele cai junto com a colheita, ó. É o lunário solar, a escuridão e a luz, tá? Então essa mensagem vem como iluminação para você ver sua colheita, para você entender exatamente o processo que você tá passando agora com essas situações que eu tô dando exemplo. Tá? Então, quais situações estão causando resistência? Ou seja, a matéria diz completamente o contrário daquilo que você tá crendo. Eu tô crendo numa vida milionária, eu tô crendo que em junho agora, hoje já é dia 5 de maio, eu tô crendo que dia 6 de junho eu já vou estar na minha fazenda. Certo? Mas a matéria tá me mostrando completamente o contrário. A colheita que eu tô tendo hoje, o que eu tô vivendo nesse exato momento, é completamente o contrário. Tudo diz que isso aqui é impossível. André, é impossível. Tem um mês pela frente. Em um mês,
Você tá há quantos anos tentando? Em um mês você vai conseguir? Vou. Porque agora eu decidi que eu destruo e descrio toda a resistência que tá impedindo isso de acontecer. Eu sei agora pra onde que eu quero ir. Eu tenho certeza do que eu quero. Entende? Eu não vou deixar nada me parar. Então eu destruo e descrio aqui, agora e para sempre toda a resistência, toda a informação contrária, tudo aquilo que diz que não é possível, porque eu não estou no natural, eu estou no sobrenatural. Quem vai manifestar é Deus para mim. Ele vai prover para si aquilo que é necessário para a obra dele ser cumprida, para aquilo que ele está dizendo que vai fazer acontecer. Entende? E aqui, ó, 10 de paus. Tá? Mas olha a luz aqui de novo. Então, tá havendo uma iluminação, tá? A coruja pode ver no escuro, para que eu entenda qual o fardo que eu estou carregando que não é meu. Qual o fardo espiritual, qual o peso que eu estou carregando espiritualmente que é dos meus ancestrais, que eu preciso largar, que eu preciso transmutar. Quais são os sentimentos e pensamentos aqui, ó, as crenças e padrões da minha família que eu preciso deixar para trás. Eu destruo e descrio toda a resistência espiritual, todo o fardo espiritual que vem da distorção da verdade divina. Tudo aquilo que diz que Deus não pode prover. E eu declaro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus, segundo suas infinitas riquezas, proverá para mim tudo aquilo que eu necessito. Com honra e glória ainda. Pro nome dele. Tá? Então, assim, aqui é o momento da gente literalmente deixar esse fardo pra trás. Ai, que lindo. Deu certo! Deu mesmo. Ficou bonito. Sabe como eu fiz isso? Ó, o dependurado. Ai, meu Deus. Mas, gente, o dependurado que cai de pé. Tá vendo? É o dependurado conectado com a espiritualidade de uma vez por todas. É iluminando o espírito. Iluminando os pensamentos. Conectando com essa cura. Ó, iluminando aquilo que precisa ser enxergado. Olha aqui, essa coruja. Aqui é um 8 de espadas. Que é o 8 é a transmutação, né? Então aqui é um 8 de espadas, certo? É tudo aquilo que está nos nossos pensamentos que não permite a gente ver a verdade. Que está nos aprisionando, olha, ao gelo. No conservadorismo. Em crenças e padrões conservadores a respeito do dinheiro, a respeito do trabalho, a respeito de como ganhar dinheiro, a respeito disso tudo, sabe? É como se estivesse dizendo que não é possível manifestar dinheiro que não seja através do trabalho forçado, que você não tem um diploma, como é que você vai ser rica da noite pro dia? É isso. E aqui vem muito isso da minha família, tá? Meus ancestrais, todos eles têm essa crença e esse padrão horrível de que tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que, entende? Que não é possível manifestar de outra forma. E eu destruo e descrio aqui agora. E para sempre todas essas crenças e padrões que estão causando resistência na minha alma. Eu reequilibro essas energias. Eu trago iluminação para os meus pensamentos e sentimentos. E descarrego esse fardo espiritual. Sabe? Tudo aquilo que é distorcido da realidade divina. Tudo aquilo que me impede de ver que o sobrenatural de Deus pode e vai trazer todas as bênçãos que eu preciso. A partir desse momento eu não corro mais atrás de bênção, eu não corro mais atrás de dinheiro, eu não corro mais atrás de prosperidade. O dinheiro corre atrás de mim, o dinheiro vem até mim, a prosperidade vem até mim de forma sobrenatural. Tá? A partir do poder divino em mim eu manifesto aquilo que eu preciso. Jesus, quando Pedro falou pra ele, precisa pagar o imposto lá, vai lá na boca do peixe pegar o dinheiro. E Pedro foi lá, o dinheiro tava na boca do peixe. Se Jesus tá falando pra mim, se Deus tá falando pra mim, se a minha intuição tá falando pra mim, vai na lotérica, pega o dinheiro que a gente precisa pra comprar essa fazenda, pega o dinheiro que a gente precisa pro próximo passo, pro próximo nível, pra cumprir a missão. É de lá que eu vou tirar o dinheiro. Entende? E ele tá dizendo pra mim já faz tempo, vai lá e pega que tá lá, vai lá e pega que tá lá. E eu estou indo lá e vou pegar lá.
Entende? É uma harpa. Olha, gente, ela pôs um anjo aqui pra mim. 696. 12, 21. Não dá pra vocês verem, eu acho. É um anjo com uma harpa na mão, tá? Tocando uma música. Um desenho preto e branco aqui. Olha, bem sutil. Nem todo mundo consegue ver, tá vendo? Daí vocês não conseguem ver os detalhes. Eu consigo daqui. Se eu chegar mais perto, vocês conseguem ver os detalhes, ó. Tá? Então, quanto mais você vai quebrando as crenças e padrões religiosos que te impedem de enxergar com clareza aquilo que está sendo apresentado para vocês por Deus, ó. Tá aqui. Você consegue ver? Não. Conforme você vai quebrando as crenças e padrões religiosos, conforme você vai destruindo e descriando tudo aquilo que te impede de ver a espiritualidade, tudo aquilo que te impede de conectar com a espiritualidade, olha, vai ficando mais claro. Você vai conseguindo enxergar mais perfeitamente os detalhes, ó, tá? E você vai se conectando mais com ele, ó. Então é isso que eles estão dizendo. É hora de você começar a quebrar essas resistências, buscar as informações, buscar o conhecimento, tá? E cada vez mais... Não deu certo. Não deu certo? Tem que medir aí e cortar. Corta ali, diminui ali. Entende? Ó. 10 de pentáculos. E aí aqui é a conclusão de toda a matéria. É hora de você entender tudo realmente que veio da família, né? E libertar de uma vez por todas, concluir isso aqui, dizer isso eu quero, isso eu não quero. Pajem de paus, o guardião da espiritualidade. Então agora é o momento de você buscar a verdade que liberta, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas são realmente assim. O pajem é o guardião da semente, o guardião da informação. Então aqui é assim, é o momento de você analisar tudo que você conhece a respeito disso tudo, sabe? E não tem coisa mais profunda para você examinar do que você pegar as palavras, né? Principalmente as passagens dadas por Jesus, certo? Ó, Rainha de Paus, tava ao contrário, tá? Rainha de Paus no invertido, tá? E eu mostrei a Rainha de Paus aqui pra vocês. Ó, Rainha de Paus, tá? Então aqui é o girassol, né? É buscar a luz, a informação. Se conecta com a espiritualidade para trazer cada vez mais luz. E olha a mensagem que veio no pano de prato. Jesus é a fonte de toda a luz, tá? Então todas as passagens de Jesus vão começar a te iluminar e te mostrar o caminho, tá? Mas toda a Bíblia vai fazer isso. Então, principalmente a respeito de dinheiro, busca lá as pessoas que tiveram muito dinheiro e vê se elas precisavam de um diploma. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Josué, né? Que encontraram bênçãos sem medida, voltaram com tesouros. Tá tudo lá nas escrituras, é só buscar, tá? Ah, mas eu não tenho paciência. Então vai assistir culto de pregação de igreja. Eles vão falar. Ah, mas busca e pega aqueles versículos que ele tá falando e vai questionar. E vai, entende? Ah, não tem uma Bíblia em casa. Você tem um celular? Então você tem uma Bíblia. Página de copas. Tá? Eu tenho buscado ouvir, que eles estão mandando eu ouvir alguns cultos de pregação de alguns pastores, de algumas igrejas, que tem trazido bastante clareza pra mim. E quando vem uma coisa ali que eu falo, não é bem isso tá distorcido, eu vou lá na Bíblia e vou pesquisar. E mesmo quando não fala que tá distorcido, eu anoto todos os versículos que eles estão falando ali, todas as passagens que eles estão citando, e vou pesquisar e vou estudar. Hoje mesmo eu tava estudando a palavra aqui, através disso, de algumas anotações que eu fiz do culto que eu assisti ontem, tá? Então, tem sim como você se munir. A munição que você precisa é a palavra. Quanto mais eu ouço aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que foi feito pelas pessoas que acreditavam nele, seguiram aquela situação, né, aquela instrução, mais eu tenho munição para lidar contra essa resistência que vem
contrária a mim. Mais força eu tenho para ir adiante, mais força eu tenho para lutar contra toda a incredulidade, todo o medo, toda a insegurança que me impede de acessar, entende? E aqui nós temos no centro de tudo um rei de copas para finalizar, tá? Rei de copas é o governador das emoções. Então, e é assim, gente, ó, rei de copas, pajem de paus e rainha de paus. Pajem de paus, rei de copas e rainha de paus, tá? Então, quando eu reconheço as sementes que eu tenho guardado a respeito da espiritualidade, eu descarto e desconsidero todas as emoções que estão governando a minha alma, que trazem essa resistência e esse medo, buscando cada vez mais a luz e trazendo cada vez mais cura e libertação para esse fardo que eu tô carregando espiritual aqui, tá? Para esse peso que eu estou carregando de forma desnecessária. Aqui saíram muitos páginas, né? Ó, saiu página de copas também. Guardião das emoções. Então, assim, aqui é hora de você ver, ó, quais sementes você tem. Os 3 páginas, né? 3 páginas de uma vez só. Então, assim, matéria, alma e espírito. Tá? É hora de eu ver tudo que eu tenho armazenado aqui e mudar. E aqui vem a iluminação, né? Momento da expansão, da iluminação. Quando eu faço tudo isso, eu posso direcionar o meu espírito num novo caminho, tirando essas dores aqui, tá? Eu reconheço essas dores e falo pra onde que eu quero ir. Se eu quero ir pro mesmo caminho ou se eu quero ir pra um novo caminho, tá certo? É sobre isso. Então vai lá, faz seu decreto. Destrói, descria tudo aquilo que está vindo da sua ancestralidade, que está impedindo você de acessar tudo aquilo que está causando incredulidade por falta de conhecimento. Eu ouvi uma pessoa falar num culto que ignorância significa escuridão. Então saia da escuridão, saia da ignorância da religião, saia da ignorância das crenças e padrões religiosos que te impedem de ver claramente quem é Deus, o poder que você tem em Deus, o que você pode, né? A Bíblia diz que você pode ser, ter e fazer tudo o que você quiser. Por que que esse tudo tem limites? Por que que você está limitado a esse tudo? Você não está sendo, tendo e fazendo tudo o que você quer. Porque existe uma limitação. E essa limitação é essa prisão que você está vivendo de consciência. Aí, ficou bonito. Essa prisão, ela tá fazendo aqui um buquê pra dar pra amiga dela de presente, de aniversário. E aqui é a cabeça da Hello Kitty. São muitas espirais, ó, tá vendo? E aqui é um buquê azul, gente, olha só. Ou seja, né, o aspiral é quando você vai curando. E aqui tá representando pra mim que a gente vem curando, ó, cada camada da ancestralidade. É muito aspiral demais. E aqui é um buquê azul, né? Ó, esse azul mais escuro aqui é a prisão religiosa, né? Quanto mais escuro o azul, menos conexão espiritual você tem. Quanto mais claro ele é, mais conexão espiritual, tá certo? Vamos tirar um anjo aqui, que eles querem que tire um anjo. Deixa eu devolver esses 2 pra cá. Tirar um anjo e eu acho que acaba o vídeo. Ou não, peraí. É um anjo e... Nossa, muitos anjos. Arcanjo Chamuel. Amado, estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Oi, Lolo, visita aqui, vovó. Ó. Outro. Arcanjo Metatron. Priorizar, concentrar-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Então, tem uma ajuda espiritual aqui. A Heloísa tá mudando o meu celular de lugar. Heloísa. Pode deixar ela. Arcanjo, só vê se ela não vai destruir nada aí. Tá. Arcanjo Uriel. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Olha só isso, gente. Deixa ela, Maria! Eu não falei pra deixar ela! Solta ela!
ela. Vai. Só não sobe na cadeira. Ela vai subir, ela vai mexer ali no teclado, deixa ela. Vai lá mexer no teclado da vovó. Arcanjo Uriel, brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim, ou seja, o que você tá fazendo aí, o que eu tô fazendo aqui é divinamente guiado. Tome medidas para torná-la verdade, para torná-la realidade. Então, mais uma vez, vem uma mensagem que eu estou no caminho certo, que eu tô fazendo aqui, eu não tô ficando louca. Entende? Que é exatamente isso que eu tenho que fazer. E é exatamente o que você tem aí no seu coração que você tem que fazer. E eu vou continuar, eu destruo e descrio toda a resistência, tudo aquilo que tá impedindo, tudo aquilo que tá limitando, tudo aquilo que tá sabotando o meu caminho, tá? Pra que eu possa acessar isso de uma forma divina. E eu vou tirar uma mensagem da vida aqui que eles querem que tire. Ah, não é a mensagem da vida. Eles querem que tire uma carta cigana aqui, ó. Da cigana 7 saias, do colorido. Ó, você tá pegando as pedrinhas da vovó? Onde você vai com essas pedrinhas? Onde você vai pôr as pedrinhas da vovó? Ela vai que ela mudou todo de lugar. Tá balançando aqui, ó. O que é isso? Que é isso que você pegou aí? Deixa eu vou ver. Deixa a vovó ver. Vamos ver o que sai aqui. A raposa. A chave. Deixa eu ver. Ai, aqui, gente, ela trouxe uma pirâmide de pedra pra nós. Que mais você vai dar pra vovó? Tem mais alguma coisa pra dar pra vovó? Uma pedra verde da cura. Ó. As duas são verdes, ó. Que mais? Dá essa pra vovó? Uma pedra azul que era do meu japamala. A libertação espiritual. A pirâmide, né? O Egito, ó. A nossa libertação. Aqui o verde da cura, que é uma bolinha, ó. É como se estivesse curando as rodas kármicas. E aqui é uma pedrinha do meu antigo japamala, de quando eu fazia Ho'oponopono, com as 108 contas, tá? Então eu fui me desconectando da necessidade de ter um amuleto. Me conectando diretamente com a espiritualidade. Olha o não mexe aí que você derruba o espelho. Os peixes no fundo do deck, tá? Aqui vai falar, e a transmutação. Ó, o conhecimento. Então é assim, olha, tá? Cardume, tudo aquilo que você tá relacionado nas emoções, trazendo transmutação e conhecimento. Então, as pessoas que você se relaciona vão trazer conhecimento pra você. A raposa cai de ponta cabeça, tá? Então é assim, é hora de você ter sabedoria e astúcia e analisar todos os pontos, tá? De uma forma bem precisa e exata. E aqui caiu pra mim a bruxa psíquica ali, falando que é hora de você realmente se conectar com essa magia, né? Com esse poder de se curar, tá bom? De se conectar com a natureza e se curar. E a chave. Então assim, ó. Você pode usar toda a sua astúcia como uma chave de um portal pra você abrir uma nova... Você vai usar... Deixa o meu batom aí. Ela chama o batom. Deixa o meu batom aí. Então, aqui você tem a chave. Quando você usa o teu conhecimento, a tua astúcia, o poder que você tem de analisar todas as coisas, tá? E se conecta com isso de uma forma mais profunda... E aqui eles estão dizendo para vocês analisarem as mensagens, porque caiu ali pro oráculo e tem um espelho. Então eles estão dizendo, analise toda essa situação, analise toda essa mensagem, seja astuto, né? Verifique tudo isso, analise tudo isso. Realmente busque essas informações. Será que é isso mesmo? Será que essa mulher tá ficando louca? Porque a chave do conhecimento é você buscar as informações, é você analisar, tá? E você pode fazer isso analisando também as pessoas que convivem com você para transmutar, tá? Ó, tudo aquilo que te influencia, tudo aquilo que está no seu dia a dia acaba te influenciando, tá? E aqui é o conhecimento que você tem. É hora de você entender quais são os compromissos, os acordos que você tem na Terra, né? As pessoas que você está relacionado, que estão causando destruição na sua vida, que estão sendo mensageiro dessa destruição, tá? Ó, assista o Mágico de Oz.
Bom, gente, é sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Eu espero estar ajudando vocês assim como eles estão me ajudando. Até mais. Tchau, tchau. Eu sei que não sou só